vamos falar um pouco do desenvolvimento dos peixes. A fecundação dos peixes ocorre de forma externa. O macho e a fêmea liberam seus gametas na água e a união do gameta masculino com o gameta feminino dá origem à célula ovo ou zigoto. Os ovos são classificados de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo. O vitelo é um material rico em substâncias nutritivas, que tem a função de nutrir o embrião até que ele consiga obter o próprio alimento. São 4 tipos de ovos existentes. Nós vamos ter os ovos oligolestos, que apresentam pouca quantidade de vitelo, distribuída de forma homogênea. Vamos ter os ovos heterolestos, que possuem quantidade média de vitelo, que é mais concentrado no polo vegetativo que no polo animal. Vamos ter também os ovos centrolestos, que apresentam o vitelo ocupando a região central do ovo. E por último, vamos ter os ovos telolestos, que são os principais do desenvolvimento embrionário dos peixes. Possuem uma enorme quantidade de vitelo, ocupando boa parte do ovo. Nesse caso, o vitelo será chamado de gema. A clivagem, ela se iniciará com o processo de mitose, ou seja, divisão celular. Nos peixes, a clivagem é do tipo meroblástica, ou também chamada discoidal, influenciada pela quantidade de vitelo. Sendo assim, a divisão será heterogênea, mais dificultada. Se inicia com a divisão dos blastocistos, que originará 2 blastômeros, depois 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, até que chegue a um número infinito de células e forme um tecido. A blástula, em determinado momento do desenvolvimento embrionário, começa a surgir no interior da mórula uma cavidade cheia de líquido, a blastocele. Essa fase do desenvolvimento embrionário é denominada blástula. Embriões originados de ovos telolestos apresentam uma blastocele pequena, situada entre a calota da célula e a massa do vitelo. Conforme a evolução da clivagem, acontece a desaceleração das divisões celulares e movimentos das células se tornam bastante evidentes. A gástrula é a fase de gastrulação, se caracteriza pela continuidade e término do movimento de epibolia e início do movimento de involução das futuras células endodérmicas e mesodérmicas, e também pelo movimento de convergência e extensão das células recém-interiorizadas, em direção à linha média dorsal para formar um corpo do embrião ao redor da massa do vitelo. À medida que o embrião se alonga em direção ao antero-posterior, se inicia os movimentos celulares das camadas germinativas para um posterior desenvolvimento. A neurulação dos peixes ósseos é diferente em relação à dos outros animais vertebrados. A ectoderme se espessará e formará a placa neural, assim como nos vertebrados. Porém, não terá a formação das pregas neurais e nem a formação do sulco neural. A placa neural nos peixes forma uma estrutura compacta, chamada de quilha neural, que se separa da ectoderme não neural. A ectoderme não neural dará origem à epiderme, e a quilha neural formará um bastão celular compacto que sofrerá uma cavitação, dando origem ao canal neural. A continuidade desse desenvolvimento formará o peixe.